Também quero agradecer, viu, Felipe? Foi bom. Acho que mais uma coisa inédita, né? Pelo menos para mim. Nunca tinha participado do louvor só com o baixo. Mas abençoou. E eu creio que Deus recebeu. Porque o instrumento mais importante estava aqui, né? Nossa voz, né? Acho que esse instrumento é o mais valioso de todos. E eu creio que Deus recebeu o nosso louvor. Muita gente viajando, né? Aproveitando o feriado. E nós estamos aqui pela misericórdia, pela graça de Deus, podendo separar esse momento de adoração. Eu não sei se você tem ouvido, tanto quanto eu tenho ouvido muito nesses últimos dias, falar sobre propósitos. Então, muita coisa tem sido escrita, muita coisa tem sido falada, tem livros, uma igreja com propósitos, uma vida com propósitos, vivendo com propósitos. Eu não sei se você tem parado para perguntar qual é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Para a minha vida? Qual o propósito de Deus? E é lógico que você pode chegar a várias respostas, né? Pelo menos, acho que sob duas perspectivas, né? Uma delas vai falar sobre o propósito específico. Cada um de nós, eu creio, Deus tem um propósito específico com a vida de cada um de nós. Ele nos deu colocou em nós certos elementos, né, bem específicos, que nos torna pessoas muito diferenciadas umas das outras. E ali tem um propósito específico. A história da nossa vida, quem nós somos, nossa infância, quem são os nossos pais, com quem nós nos casamos, nossos filhos, etc. São propósitos específicos de Deus para nós. Mas a outra perspectiva, eu creio que tem a ver com um propósito geral, para nós como filhos de Deus. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida como filhos de Deus? Ou para o povo de Deus? Depois que a gente se converte, né? Uma vez tendo nos convertido, uma vez que já recebemos a salvação, já temos o Espírito Santo, uma nova vida em Jesus Cristo, o que vem depois disso? Qual é o propósito? E é claro que muitos de nós conhecem a famosa declaração do breve catecismo de Westminster, que muitos, os evangélicos, né, se baseiam nessa declaração, e a frase principal desse catecismo diz que o fim principal do homem, quer dizer, o propósito principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o resumo dessa declaração do Catecismo de Westminster. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Também cremos nisso, creio que todos nós cremos nisso, e conhecemos também outras declarações que afirmam o propósito de Deus para nós, como, por exemplo, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Provavelmente alguns de nós vai dizer também que um dos propósitos de Deus é que sejamos cumpridores da grande comissão, ou seja, de fazer discípulos de todas as nações. Mas eu acho que a gente pode ir um pouco além disso tudo, né, de todas essas nossas declarações. E eu gostaria de afirmar que o propósito central, principal de Deus para a nossa vida é de nos tornar pessoas parecidas com Jesus Cristo. Esse é o principal propósito de Deus. Em nos ter criado e dentro do processo de salvação, nos aperfeiçoando para que sejamos conformes à imagem de Jesus Cristo. E eu gostaria de dar a base bíblica para essa afirmação. Por que é que eu estou declarando isso? Então, logicamente que essa afirmação vem baseada na palavra de Deus, vem baseada na Bíblia. E eu queria usar, então, pelo menos 3 argumentos bíblicos para provar ou para basear essa afirmação. A primeira está em Romanos, capítulo
8 e o versículo 28. Perdão, 8, 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Esse texto de Romanos 8, 29, vamos ler. Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os que conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus Cristo. Nesse texto de Romanos 8, 29, Deus diz que Ele nos predestinou o seu povo, exatamente para ser conforme ou conformado à imagem de Jesus, o seu Filho. Isso quer dizer o seguinte, que Adão, quando foi criado, Deus colocou nele, diz o texto bíblico, que Deus o fez à sua imagem e semelhança. Logo em seguida, Adão pecou e perdeu parte desse efeito da imagem e semelhança de Deus nele. Algo foi prejudicado na imagem e semelhança de Deus em Adão. Ele perdeu parte disso, não perdeu tudo, graças a Deus, né? Mas perdeu parte dessa imagem e semelhança. Em Jesus, Deus restaura essa imagem e semelhança. Através de Jesus, todos nós que conhecemos Jesus e entregamos nossa vida a Ele, temos restaurado a nossa imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ter a imagem e semelhança de Deus é ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Então, Ele nos predestinou, Ele nos conheceu antes da criação, quer dizer, Ele planejou. O seu propósito eterno é de que nós sejamos conformes, ou sejamos parecidos com Jesus Cristo, que é, segundo o texto de Hebreus, a expressa imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem de Deus, e quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos parecidos com Jesus, então é restaurada em nós a imagem e semelhança de Deus. Conformar-se à imagem de Deus significa tornar-se semelhante a Jesus. Outro texto que eu gostaria de chamar para a nossa reflexão é o de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Que diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Portanto, é pelo próprio Espírito que habita em nós que nós somos transformados de glória em glória. Olha que visão linda que esse texto nos traz. Né? De glória em glória, vamos sendo transformados e vamos sendo conformados à imagem de Jesus Cristo. Nessa etapa, né, dentro do processo de conformação à imagem de Cristo, nós percebemos que a perspectiva agora, ela passa da situação de eternidade para a situação de presente, de história. Deus nos predestinou antes da criação do mundo para sermos conformes à imagem de Jesus. Agora, o texto está falando de uma transformação no presente, histórica, né? Ele vai nos transformando à imagem de Jesus através do Espírito. A perspectiva muda do passado para o presente, da predestinação eterna de Deus para a transformação que Ele opera em nós agora pelo Espírito.
O propósito eterno da predestinação divina de nos tornar conforme Cristo avança à medida em que, historicamente, quer dizer, na nossa vida, no dia a dia, essa transformação vai acontecendo. Então não é simplesmente um alvo na eternidade, mas é uma realidade no presente. Pelo Espírito nós vamos sendo transformados de glória em glória, nos conformando à imagem de Jesus. Um terceiro texto, 1 João, capítulo 3, e o versículo 2. 1 João 3, 2. Amados, diz o texto, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa parte da teologia, né, que é fascinante, e é fascinante porque muita coisa não é revelada, pelo menos não claramente, e uma das coisas é seremos como Ele é. Como é que nós seremos? Não sei, seremos como Ele é. Nós não temos detalhes disso. O que diz a Bíblia é que nós seremos como Ele é. É isso que nós sabemos. E acho que não precisa saber mais muita coisa, né? Só saber disso. Como Ele é, nós seremos. Deus nos predestinou, Ele planejou, lá na eternidade, que fôssemos segundo a imagem de Seu Filho. No dia a dia, de segunda a domingo, ou de segunda a domingo, o Espírito Santo está atuando em nós e nos transformando à imagem de Seu Filho. E naquele dia, nós seremos como Ele é. Olha que quadro bonito, né? A eternidade, lá no passado eterno, isso aqui é meio contraditório, né? A eternidade não tem tempo, né? Mas lá no passado eterno, Deus planejou. No presente, Ele está atuando pelo Espírito Santo, para que na eternidade futura, sejamos como Ele é. E aqui então nós temos três perspectivas, passado, presente e futuro, apontando para o propósito eterno de Deus, predestinados para sermos conformes à imagem de Seu Filho. Dentro do propósito histórico, estamos sendo transformados, e o propósito escatológico, ao final, que seremos semelhantes a Ele. E os três se unem no mesmo objetivo, sermos semelhantes a Cristo. Isso é a verdade bíblica. Alguns exemplos disso que nós podemos notar na pessoa de Jesus. Esse fato de nós nos tornarmos semelhantes a Ele, nos revelam que exemplos? Vou citar alguns. Para a gente pegar de fato o que significa, porque às vezes fica muito abstrato, muito subjetivo. Vamos ser semelhantes a Jesus. Mas o que isso significa? 3 exemplos do Novo Testamento revelados através da pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, é importante, diante dessa afirmação, olharmos para o que João diz, em 1 João capítulo 2, versículo 6. Ele diz assim: aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Quando nós dizemos assim, eu sou um cristão, eu estou dizendo assim, eu ando como Jesus andou. Por isso que eu digo que às vezes é fácil afirmar, eu sou evangélico. Mas se a gente entendesse muito bem, veria que não deveria ser tão fácil afirmar, eu sou um cristão. Porque quando eu digo eu sou um cristão, estou dizendo eu ando como Jesus andou. Eu sigo os passos de Jesus.
Eu sigo o exemplo de Jesus. Em outras palavras, se nós nos dizemos cristãos, nós estamos dizendo, eu sou semelhante a Cristo. Todos somos chamados para seguir o exemplo de Jesus. Então, ser conforme a imagem de Jesus é ser chamado a seguir o exemplo de Jesus. É se conformar a quem Ele é e como Ele é. Vamos ver alguns elementos dessa imagem de Jesus. Primeiro exemplo, o primeiro aspecto da imagem de Jesus é a sua humildade. Humildade. E o texto que eu gostaria de citar é Filipenses 2, de 5 a 8. É um texto bem conhecido nosso. Filipenses 2, de 5 a 8. Que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A si mesmo se humilhou. Acho interessante quando você está lendo a história de Jesus e vê alguns fatos, algumas situações, especialmente na noite em que ele passou pela provação, sendo julgado, sendo escarnecido, sendo humilhado. E algumas pessoas dizem, por que Jesus não reagiu? Por que ele não fez alguma coisa? Por que ele não se defendeu? Porque ele decidiu se humilhar. Ele esvaziou-se de si mesmo. E o texto diz assim, tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo procedimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não utilizou, não fez uso da condição de Deus, mas decidiu humilhar-se. Ele decidiu e ele esvaziou-se da sua condição de Deus. Precisamos ser semelhantes a Cristo nesse procedimento de humildade. Nos humilharmos, decidir ser humildes. Eu acho que ninguém nasce humilde. Pelo contrário, nós nascemos arrogantes. Nossa natureza é da arrogância, da prepotência. É a nossa natureza natural, carnal. Isso nasce com a gente. Então nós precisamos tomar uma decisão. A decisão de nos tornarmos humildes. E eu acho muito forte a expressão de Paulo aqui, né, nesse texto. A inspiração do Espírito. Né? Ele decidiu se humilhar de tal forma que aprendeu a ser obediente. Ninguém nasce obediente. Nós precisamos aprender a ser obedientes, a ser humildes. E ele aprendeu a obediência através do sofrimento, diz o texto bíblico. Aprendeu a obedecer através do sofrimento. E foi obediente até a morte. E o pior tipo de morte que um ser humano podia enfrentar. Morte de cruz. Esse é um exemplo que nós devemos seguir em Jesus. Conformar-se à imagem de Jesus significa nos tornarmos cada dia, cada vez mais humildes. Ganhar a virtude da humildade. Não é só aquela humildade de aparência. Não é só aquela humildade que na verdade é orgulho. Essa coisa de a gente se desvalorizar, falando, né? Eu não sou nada, eu não valho nada. Isso aí, na verdade, é um falso orgulho. Não é esse tipo de humildade. É a humildade que vem lá do coração. É a humildade honesta, vamos dizer assim.
que é fruto mesmo de um sentimento, que é lá do interior, onde nós nos propomos, decidimos ser humildes. Acho que uma das formas mais contundentes, que pelo menos vem na minha mente, que revela a humildade, é quando a pessoa se propõe a aprender. É um aprendiz por toda a sua vida. É aquela expressão do filósofo, né? Não lembro qual deles, dizendo: quanto mais eu sei, ou quanto mais eu aprendo, mais reconheço que eu não sei, que eu nada sei. Essa disposição de aprender com as pessoas, desde as pessoas mais cultas até as pessoas mais simples. Aprender com a simplicidade dos outros. Aprender com as situações que surgem diante de nós. Aprender com, logicamente, pessoas que têm uma condição, que cresceram e têm uma condição, mas aprender também com as pessoas que são iguais a nós. Aprender com as crianças. Aprender com os mais velhos. Aprender com os cultos, mas também aprender com aqueles que não têm tanta cultura. Aprender, ser um eterno aprendiz. Jesus se humilhou e aprendeu. Tornou-se um aprendiz. Então, um aspecto da forma, ou do conformar-se à imagem de Jesus, é aprender a ser humilde. Em segundo lugar, precisamos ser semelhantes a Jesus em sua prontidão de servir. No capítulo 13 de João, Jesus está com os seus discípulos, nos momentos finais de sua vida, nos momentos finais com os discípulos. Eles celebraram a ceia juntos, a Páscoa juntos, e agora Jesus pega uma toalha, tira a sua capa, pega uma toalha, coloca na cintura, pega uma bacia com uma vasilha com água e sai lavando os pés dos discípulos. O texto bíblico diz que ele tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Ao terminar, retornou ao seu lugar e disse-lhes: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Servir, prontidão para servir. É interessante, estávamos conversando um dia desses a respeito de, falando sobre igreja, falando sobre liderança. E hoje é muito conhecido o termo líder-servo, mas eu não sei o quanto nós estamos conscientes desse papel de líder-servo. E tem muita gente tão preocupada em liderar, mas não tão preocupada em servir. O tipo de liderança que muitas vezes percebemos hoje em dia é uma liderança que tem mais a ver com uma perspectiva mundana do que com a perspectiva bíblica. E eu estou falando disso em todos os aspectos. Isso tem a ver com o aspecto eclesiástico e tem a ver também com o aspecto do dia a dia, na vida. Por exemplo, o marido é chamado na Bíblia a liderar sua família. Biblicamente falando, o marido é aquele que deve servir sua família. Às vezes nós pegamos o aspecto só cultural da situação e transportamos para a nossa época, mas nós não percebemos o valor do gesto. Muitas igrejas hoje em dia, quando celebram a ceia do Senhor, fazem a cerimônia do lava-pés. As pessoas lavam os pés umas das outras.
O pastor, geralmente da igreja, lava os pés dos presbíteros, e aí os presbíteros saem pela igreja lavando os pés dos outros e assim por diante. Eu acho que até uma cerimônia bonita e é bem representa muito bem a ideia. Mas eu não sei se nós estamos conscientes do que isso de fato tem a ver com a nossa vida no dia a dia. Liderar quer dizer servir. Quantos maridos têm lavado os pés das esposas? Eu conheço algumas esposas que ainda lavam os pés dos maridos. Não sei se elas gostam muito de fazer isso. Mas no sentido figurado, né? Quantos de nós entende essa perspectiva bíblica de Jesus quando ele está falando sobre liderança? Liderar os outros quer dizer servir. Quer dizer elevar aqueles a quem nós servimos. Colocá-los numa condição de ser pessoas melhores. Foi isso que Jesus fez. Sabemos muito bem essa questão cultural. Quem lavava os pés era o empregado mais baixo de toda a hierarquia de uma casa onde tinha os escravos. Era o serviço mais humilde, vamos dizer, da casa. Então, Jesus diz assim, olha, eu sou o mestre de vocês, estou lavando os pés, façam a mesma coisa. Em outro contexto, em uma outra situação, Jesus diz assim, olha, as pessoas aí fora entendem a liderança, as pessoas usam as pessoas para seu próprio benefício. Quando falam de liderança. Vocês não serão assim, diz Jesus. O padrão cristão de liderança é diferente. O padrão cristão de liderança é o líder serve os liderados. Então não é uma questão de posição de privilégio, mas é privilégio sim, mas é privilégio quando eu entendo que isso é uma condição que Deus me dá para servir as pessoas. Jesus fez isso. Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. A mesma Bíblia que fala que o marido é o líder em casa, o líder da esposa, diz que o marido deve ser o líder, assim como Cristo é da igreja, que deu a si mesmo, entregou-se a si mesmo em favor dela, da igreja. Então, sermos conformes à imagem de Jesus, com a disposição de servir aos outros, servir aos que estão sob nossa liderança, servir as pessoas que estão ao nosso redor, a disposição de servir como Jesus serviu. Em terceiro lugar, um outro modelo, um outro exemplo que adquirimos dessa perspectiva de semelhança de Jesus é o seu amor. Efésios, no capítulo 5, versículo 2, diz, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O texto ele está dividido em duas partes. A primeira fala de andarmos em amor. Dizendo que o amor deve ser a característica do nosso comportamento. O amor deve ser a motivação para tudo o que fizermos, especialmente na relação com as pessoas. Qualquer ação que tivermos em relação às pessoas deve ter como base, como motivação principal, amor. Eu vou citar somente um exemplo. Quando nós temos alguma queixa contra alguém, quando alguém nos faz qualquer coisa que não gostamos, como é que nós devemos agir em relação a isso? A Bíblia nos orienta. Lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 15, se teu irmão pecar contra ti, o que é que você faz?
Corre contar para o pastor, é isso? Vai se queixar com a liderança da igreja? Não, vai até ele e confronta o teu irmão. Agora, faça isso com amor. O texto não diz faça isso com amor. O texto diz, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Quer dizer, o propósito ali é esse, ganhar a pessoa. Agora, só vou ganhar a pessoa se eu for lá com amor. Ela me ofendeu. Ela fez o que eu não gostei, ou que me trouxe algum prejuízo. Mas qual é a minha motivação de ir lá conversar com ela? Deve ser amor. Confrontar com a verdade, mas com o espírito de amor. Andai em amor. O que Jesus fez por nós, fez porque nos amou. Todas as ações de Jesus eram baseadas no amor. A Bíblia diz, o nosso grande lema da vida cristã, quando falamos de Jesus para as pessoas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, a motivação é o amor. Assim como Cristo, nós também devemos amar. Ou seja, ter a nossa motivação baseada no amor. Essa é a primeira parte. E a segunda parte do versículo diz que ele entregou a si mesmo. Se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Isso está fazendo uma alusão à sua morte, a entrega da sua vida em nosso favor, em favor daqueles a quem ele amou, a quem ele ama. O texto está falando, a força do texto aqui é a disposição de amar alguém, ou amar as pessoas de tal forma que somos capazes de morrer no lugar dessas pessoas. E eu sempre gosto de fazer a distinção entre esse tipo de amor que a Bíblia fala e esse tipo de amor que muitas vezes nós não entendemos. Existe uma coisa muito natural em nós, que é gostar. A palavra no português é só amor, né? Não tem uma palavra para diferenciar, como tem no grego, por exemplo. Então, quando a gente fala amor, então o amor de um homem por uma mulher, o amor de um pai por um filho, o amor entre irmãos, é toda a mesma palavra. Mas a Bíblia diferencia, e o amor cristão é diferenciado. Esse tipo de amor que está relacionado aqui é um amor diferenciado. Não é o amor gostar, não é o amor natural, não é o amor com o qual eu já nasci, mas é um amor que só aquele que tem o Espírito Santo é capaz de expressar pela pessoa. Então, quando está falando aqui de entregar a sua vida por alguém, está falando com base nesse tipo de amor, o amor de Deus, que só alguém onde o Espírito Santo habita é capaz de amar com tal intensidade. Não é o amor natural, não é o amor humano, não é o amor gostar, mas é o amor de Deus. Cristo amou. Motivação principal, amor. Esse amor me leva a, se for necessário, morrer em favor de alguém. E Jesus diz em outro texto que não há uma prova de amor maior do que essa, do que alguém entregar a sua vida pelos seus irmãos. Em quarto e último lugar, um quarto e último exemplo que encontramos no Novo Testamento, que precisamos ser semelhantes a Cristo em sua missão. Precisamos nos conformar a Jesus, além de ser na sua humildade, além do serviço, além do amor, também na sua missão.
Em João 17, 18, Jesus ora pelos discípulos e ele diz: assim como tu, Pai, me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ainda em João, no capítulo 20, versículo 21, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Ser semelhante a Jesus é entender que nós estamos neste mundo com uma missão bem específica. E essa missão tem a ver com anunciar o Evangelho, anunciar Jesus ao mundo. E não se trata apenas de falar a respeito de Jesus. Esse anunciar não é somente falar, mas esse anunciar é, antes de tudo, viver. É interessante a forma como Jesus fala, né? Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus entrou no mundo. Ele não era deste mundo, mas entrou neste mundo. E a sua entrada no mundo fez uma diferença total. Tanto que o mundo, a história da humanidade é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. É dessa mesma forma que ele nos envia ao mundo. Nós temos que entrar no mundo. Nós não somos do mundo. Nós não somos da natureza mundana, mas temos que entrar lá e fazer diferença na vida das pessoas, na realidade das pessoas. Temos que mudar. Deus nos envia a este mundo para que haja mudanças, perspectivas, esperança, mudanças, transformações. E com isso não é apenas o falar, mas é a nossa convivência cristã que vai fazer essa diferença. No curso do Crown que terminamos ontem, foi a nossa formatura, uma das últimas lições tinha uma pergunta que dizia assim: quando você morrer, sei lá, mas quando você for lembrado pelas pessoas, como que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Falassem o que a seu respeito? Como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Pergunta bem interessante, né? Que influência você causa na vida das pessoas? Ou você gostaria de causar na vida das pessoas? A ponto de quando você morrer ou não estiver mais aqui, elas poderem falar a seu respeito. O cristão, quando entra no mundo, ele causa um impacto. Por exemplo, ele se compadece dos necessitados, ele chora com os que choram, ele influencia, causando mudança na vida das pessoas. As pessoas solitárias aprendem ou vão experimentar a companhia, a comunhão. As pessoas necessitadas vão ter soluções para as suas vidas. Eu estava ouvindo os testemunhos aqui e alguém estava testemunhando a respeito de uma criança que, num frio desse que tem feito aqui em São Paulo os últimos dias, vai à igreja todos os domingos só de bermuda e camiseta. E todo domingo. E aí as pessoas passam, e essa pessoa que estava testemunhando falando assim: você não está com frio não, menino? Com esse frio você só de bermuda e camiseta? Está com frio não, menino? E passa, brinca. E aí de repente ela encontrou com alguém que estava procurando outra pessoa para dizer: olha, precisamos arrumar um agasalho para essa criança, porque ela só vem de bermuda e camiseta para a igreja. Aí a pessoa disse: aí caiu a ficha, né? Puxa vida, eu vi isso, eu brinquei com ele, mas não me dei conta. Olha só. Então, o cristianismo, ele entra no mundo das pessoas e causa diferença. Ele impacta as pessoas, ela vai nas necessidades, né? O cristianismo vai lá.
E muda a realidade das pessoas, inclusive as dificuldades sociais que ela enfrenta. Então, é entrar no mundo. Essa é a nossa missão. Ele nos envia ao mundo para fazer diferença no mundo. Para concluir, quais são as consequências? As consequências práticas. Vou falar de 3 consequências práticas. A primeira consequência prática nessa nossa conformidade com a semelhança de Cristo. A primeira é um assunto meio difícil de falar, inclusive, mas a nossa semelhança a Cristo traz como consequência sofrimento. Sofrimento. E por si só esse tema é bem complexo, né? E nós tentamos, os cristãos tentamos entender esse assunto do sofrimento e tentamos explicar esse assunto do sofrimento de várias formas. Mas acho que a que mais aparece, a que se sobressai, é essa explicação que diz que o sofrimento faz parte da transformação que Deus opera em nós para sermos semelhantes a Cristo. Jesus aprendeu pelo sofrimento. E ele diz assim, em determinado lugar: se me perseguiram a mim, que sou o mestre, vão perseguir vocês, que são os meus seguidores. Sofrimento. E ele diz em outro lugar: olha, no mundo vocês vão ter sofrimento, mas tenham bom ânimo, tenham esperança, tenham força, tenham coragem. Sofrimento faz parte da vida cristã. A vida cristã não é sofrimento, mas o sofrimento faz parte da vida cristã. E faz parte da vida cristã, se não por outras razões. Uma delas é porque nós precisamos passar por esse processo para sermos conformes à imagem de Jesus, porque nossa natureza é pecaminosa. Contrariar a nossa natureza provoca sofrimento. Não sei como é com vocês, mas eu quando dedico dias de jejum, eu sofro. Sofro fome, dói o estômago, sofro dor de cabeça, porque fico sem comer. Eu sofro. Sofrimento. Quando eu estou lutando com uma tentação, sofrimento. Não conta para ninguém, não. Não conta para ninguém. Mas pecado é gostoso. Ou não? E quando eu me proponho a não pecar, eu sofro. As ações de Deus na minha vida me levam ao sofrimento em muitas circunstâncias. Algumas situações pelas quais eu passo que me trazem, por exemplo, frustração. Quando eu passo por uma doença. Quando eu passo por uma perspectiva, ou melhor, uma expectativa não alcançada, eu sofro. E em muitas dessas situações Deus está me ensinando. Em uma outra situação, em outro momento eu posso contar, mas durante 3 anos da minha vida, eu era muito bem empregado, estava com uma condição financeira muito boa, perdi tudo. De repente, perdi tudo. Emprego, casa, carro. Graças a Deus, Deus não me deu uma mulher que ficava falando na minha orelha, como Jó, né? Deus teve misericórdia de mim. Na verdade, deu uma mulher que me deu muita força e ajudou muito nessa hora. Perdi tudo. 3 anos, batendo em tudo quanto era porta, com todas as possibilidades, né? E nada acontecia. 3 anos de sofrimento. Um dia eu conto com detalhes. Mas não houve um momento onde nós tivéssemos aprendido mais sobre Deus, sobre a presença dEle, sobre quem Ele é e a forma que Ele atua na nossa vida do que durante essa época. Tanto eu quanto a Beth. Sofremos. Acho que não tivemos um período de sofrimento maior do que esse ainda.
Deus ajude que não tenha nenhum outro, mas esse foi o pior que eu me lembre. Mas Deus nos ensinou coisas tão profundas, tão sérias. Deus age em nossa vida através do sofrimento. Deus estava depois, hoje entendo isso, me preparando, nos preparando para aquilo que Ele tinha para nós. Eu falei aquela coisa da humildade. Eu era exatamente o contrário daquilo tudo. Arrogante, presunçoso. Achava que nunca ia acontecer nada, não precisava dos outros. Estava sempre pronto para ajudar os outros, mas nunca aceitava a ajuda de ninguém. Aí Deus me fez entender, me mostrou quem de fato eu era. Sabe essa coisa, convém que Ele cresça e que eu diminua? Então, só que não foi como João, né? Deus fez isso acontecer na nossa vida, na minha especialmente. Então, Deus usa o sofrimento. Então, uma das implicações, uma das consequências de nos conformarmos à imagem de Jesus é o sofrimento. Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. ênfase para todas as coisas, inclusive o sofrimento. Todas as coisas. Segunda consequência prática nessa nossa conformação à imagem de Jesus é a evangelização. E provavelmente alguém já se perguntou, por que será que até onde eu percebo, em muitas situações, os nossos esforços evangelísticos frequentemente terminam em nada? Você já parou para se perguntar, ou já percebeu isso, já fez essa avaliação? A gente tem esforços, faz campanhas, realiza eventos e faz um monte de coisa, mas não acontece. Por que será? Por que será que nossas campanhas evangelísticas não têm o sucesso que nós gostaríamos que tivessem? Claro que as razões podem ser as mais variadas e perdoem a simplicidade como eu estou tratando o assunto, mas eu creio que uma das razões principais é que nós não somos parecidos com o Jesus que nós anunciamos. Eu já ouvi gente dizer assim, eu acho muito legal a proposta, muito legal a ideia de ser um cristão, puxa, como eu gostaria de ter relacionamento com Deus, mas olha, do jeito que vocês são, a forma como vocês vivem, eu estou fora. Não quero saber disso não. Isso não é vida. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não foi uma nem duas. Nós não vivemos o Jesus que nós anunciamos. O Philip Yancey, eu acho, escreveu um livro com esse título, O Jesus que eu nunca conheci. E ele diz que conheceu esse Jesus na Bíblia. Lendo a Bíblia eu conheci esse Jesus que eu nunca tinha conhecido antes. Tem um outro, acho que dele mesmo, que diz assim, eu sou cristão, apesar da igreja. Anunciar Jesus. Tem um autor, John Polton, que ele aborda esse tema, o livreto não tem em português, e ele diz que... Ele diz assim, a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eles próprios são a mensagem. Os cristãos têm de ser semelhantes àquilo que falam. A comunicação acontece fundamentalmente a partir da pessoa, não de palavras ou ideias. E no mais íntimo das pessoas, no mais íntimo das pessoas que a autenticidade se faz entender. O que agora se transmite com eficácia é basicamente a autenticidade pessoal. Olha só. Nós precisamos falar de Jesus, mas nós precisamos mostrar quem é Jesus. Em terceiro e último lugar, terceira e última consequência de sermos parecidos com Jesus, além do sofrimento e além da evangelização, é a presença do Espírito Santo em nós. Nós falamos muito sobre sermos parecidos com Jesus, mas será que isso é praticável
Será que isso é fato? Uma vez conversava com alguém estávamos falando sobre a igreja e a verdadeira igreja, e como vive a igreja, e como é ser um cristão e tal. E aí no final da nossa conversa a pessoa olhou para mim e disse assim, isso é de verdade? Porque me parece utopia viver isso. Isso é de verdade? Ou são simplesmente ideias? Histórias? Claro que nenhum de nós é capaz de viver, de se conformar à imagem de Jesus. Nenhum de nós é capaz de viver o que Jesus viveu. Nenhum de nós é capaz de servir como Jesus serviu. Nenhum de nós é capaz de amar como Jesus amou. Nenhum de nós é capaz de se humilhar como Jesus se humilhou. Não temos forças para isso. Um homem que foi arcebispo da igreja anglicana, William Temple, ele costumava ilustrar isso que estamos falando, usando a figura do Shakespeare. E ele dizia o seguinte, não adianta me darem uma peça como Hamlet, ou qualquer outra que ele tenha escrito, e me mandarem escrever algo semelhante. Shakespeare era capaz de escrever essas peças e eu não. Também não me adianta me mostrarem uma vida como a de Jesus e me mandarem viver de igual modo. Jesus era capaz de viver tudo isso. Eu não. Porém, se o gênio, a capacidade de Shakespeare pudesse entrar e viver em mim, então eu seria capaz de escrever peças como as dele. E se o Espírito Santo puder entrar e habitar em mim, então eu serei capaz de viver uma vida como a de Jesus. Nenhum de nós é capaz de ser parecido com Jesus, a menos que o Espírito Santo habite e haja de fato em nós. Para concluir, resumindo tudo o que falamos, ou tentamos pensar juntos aqui, o propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo. O modo como Deus torna isso possível, ou Ele nos torna conformes à imagem de Cristo, é enchendo-nos do seu Espírito. Ou, em outras palavras, a conclusão disso tudo é que nós precisamos entender a perspectiva eterna de Deus. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Filho. E isso só é possível através da ação do Espírito. Essa perspectiva, então, é trinitariana, né? Propósito do Pai, ser semelhante ao Filho na ação do Espírito. Vamos orar? Pai, eu não sei o quanto eu saio daqui nessa manhã mais consciente do Teu propósito na minha vida. Eu não sei o quanto essa palavra vai interferir na minha vida hoje à tarde, à noite, amanhã. Eu não sei o quanto isso vai fazer diferença na minha vida e na vida dos meus irmãos. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar Tua palavra. O Senhor disse que Ele, o Consolador, seria enviado a nós com essa perspectiva de nos fazer lembrar. Então peço que Teu Espírito, durante essa tarde, essa noite, amanhã, o restante dos dias, o Senhor nos faça lembrar que o Teu propósito principal em nossa vida é nos tornar semelhantes a Jesus. Então, quando tivermos que tomar decisões, quando estivermos nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos ajuda, Pai, a lembrar disso. E que a lembrança dessa verdade faça a diferença na hora de tomarmos decisões. Que a lembrança desta verdade nos faça refletir sobre o que é ser igual a Jesus.
E se não tivermos outra resposta, que pelo menos possamos parar para perguntar como Jesus agiria nessa situação. Por favor, Senhor, peço que o Teu Espírito faça isso e que nos leve, então, dessa forma, a sermos cada dia, cada minuto da nossa vida, a sermos mais parecidos com Teu Filho Jesus, para a Tua glória. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe. Yuzuru.